Boa tarde para todos, paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para gravar mais um vídeo. Nessa oportunidade nós vamos falar sobre a vinda de Jesus Cristo. E a pergunta é: a vinda de Jesus Cristo, ela pode ser conhecida? Alguém pode, mesmo com base nas Escrituras Sagradas, saber o dia e a hora em que Cristo virá? É importante nós fazermos um estudo em cima disso, porque, como vocês já sabem, muitos especulam sobre o dia e a hora da vinda de Jesus Cristo. Muitos já escreveram até livros, artigos, marcando datas para a volta de Cristo, o dia. Muitos se baseiam em calendários, calendário A, B e C, e com base nisso, ou por causa dessas questões, eu resolvi fazer esse vídeo falando sobre o dia e a hora da vinda de Cristo com base nas Escrituras. Tomemos como base alguns versículos aqui. Mateus 24, 36 diz: porque daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Aí aqui ele ainda diz mais, versículo 39. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. 44. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Versículo 50. Virá o Senhor daquele servo num dia em que não o espera e a hora em que ele não sabe. Você vê aqui que Jesus Cristo, por várias vezes, ele deixa bem claro que o dia da sua vinda é um dia totalmente desconhecido. O dia da vinda de Cristo, amado, é um dia totalmente desconhecido da humanidade. Aí aqui nós precisamos analisar algumas escolas. Por exemplo, a escola futurista, dispensacionalista, pré-tribulacionista, os intérpretes dessa escola, eles vão dizer que quando Jesus falou daquele dia e hora ninguém sabe, mas unicamente meu Pai, eles então dizem que aí Jesus estaria se referindo à sua vinda secreta para buscar a sua igreja no abrir e fechar de olhos. Ou seja, será uma vinda secreta, desconhecida de todas as pessoas, de todo mundo. Será uma vinda exclusiva apenas para a igreja, e apenas a igreja verá o Senhor, porque apenas a igreja será arrebatada. Por isso é que Jesus Cristo diz: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, mas unicamente meu Pai que está nos céus. Então os irmãos pré-tribulacionistas, eles, para justificarem a sua tese, que, diga-se de passagem, tem início com John Nelson Darby, teólogo holandês, se não me falha a memória, eles dizem que quando Jesus diz essa expressão, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente meu Pai que está nos céus. Então eles dizem que é uma referência ao arrebatamento da igreja. E eu pergunto para você, será? O que você acha? Responda-me, olhe bem para mim. E será que Cristo está fazendo distinção entre a sua vinda gloriosa e todo olho verá, conforme nós temos em Apocalipse 1:7 e até mesmo no Evangelho de Mateus? Será que para Jesus a sua vinda com os anjos, com poder e grande glória? Será que para Jesus Cristo a sua vinda em glória para todos verem, todos, será que é uma, e a sua vinda aqui, desconhecida de todos, é outra? O que você acha? Você já analisou as Escrituras sobre isso? Pois eu quero lhe dizer aqui, meu amigo, minha amiga, irmão, irmã, que essa distinção ela é típica do dispensacionalismo.
ela é típica daqueles que dizem que a igreja pode sair daqui da terra a qualquer momento, até hoje, até agora, enquanto eu estou falando com você. Mas eu quero lhe dizer que essa doutrina é falaciosa, ela é falsa, ela não é verdadeira. Você pode não gostar do que eu estou dizendo, talvez eu estou falando com algum assembleiano, com certeza estou. Talvez eu estou falando com algum dispensacionalista, certamente estou. E eu tenho consciência que a maioria dos irmãos, principalmente aqui no Brasil, boa parte são dispensacionalistas, ainda que nem conheçam o termo. Mas de tanto você propagar essa ideia de que a igreja pode sair até hoje, de que Cristo pode vir até hoje arrebatar sua igreja, raptar, então muitos acreditam que essa expressão daquele dia e hora, ninguém sabe, mas unicamente meu Pai. De acordo com esses que pensam, dizem que aí está falando do arrebatamento da igreja no abrir e fechar de olhos, que ninguém vai ver, que Cristo vem de forma secreta. Mas será que a Escritura diz isso? Você já parou para pensar nisso, amado? Será que você não prega isso? É simplesmente porque ouve tanto se falar? Você já parou para pensar o que diz a Bíblia Sagrada? Professor, mas então a vinda de Cristo alguém pode saber? Pergunta você, né? A vinda de Cristo alguém pode saber, professor? E eu lhe digo, não. E eu quero logo lhe dizer que a vinda de Cristo é apenas uma. Não existe duas vindas. Hebreus 9, 27 diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso juízo, assim também Cristo aparecerá uma segunda vez para os que o aguardam para a salvação. Há apenas uma vinda, a segunda. Não há uma vinda em duas fases. Isso é subterfúgio, isso é doutrina puramente humana, isso não é parte de Deus, esse ensino, não é parte da Bíblia Sagrada. A verdade é que Cristo, amado, voltará uma só vez. E a vez que ele virá é para reunir o seu povo dos quatro cantos da terra, a igreja. A igreja ela tem passado, quando ele vier, a igreja se encontrará em perseguições, em tribulações, mas Cristo, ele virá arrebatar o seu povo, a encontrá-lo nos ares. E desse dia, e dessa hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o próprio Filho de Deus saberá o dia da sua vinda. Nem os anjos, mas unicamente o Pai Celestial. E Cristo, guarde bem isso, antes da sua vinda em glória, acontecerão alguns sinais que dirão que ele está próximo, mas não dirão o dia e a hora exata. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas do céu cairão, haverá terremotos, maremotos, várias pestes em vários lugares. Estes sinais eles são precursores da vinda de Cristo. Estes sinais cósmicos no céu, na terra, no mar, eles não dizem a hora exata da vinda de Cristo. Mas quando isso começar a acontecer, olha o que disse Cristo: erguei a vossa cabeça, olhai para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Então a vinda de Cristo ela pode ser sentida como se aproximando. A vinda de Cristo em glória, pelo meio dos sinais que Cristo deu, sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra, maremotos, terremotos. Todos esses sinais eles anunciam que a vinda de Cristo se aproxima, mas jamais eles dizem a hora, o momento e o dia exato da sua vinda. Então tenha em mente isso, quando Cristo disse assim: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Ele não estava falando aí do arrebatamento da igreja. Como é, professor? Ele não estava aí, meu querido, falando do arrebatamento da igreja. Ele estava falando da sua vinda. Vinda de Cristo é uma coisa, arrebatamento é outra. Se você quer ver o arrebatamento da igreja, eu vou te mostrar onde foi que Cristo falou. Mateus 24 e versículo... Vou te mostrar bem aqui. Quando é que se dará o arrebatamento da igreja? Vou lhe mostrar. Mateus 24, vou ler 29 em diante. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem,
E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Que nós temos o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, Cristo não diz de forma velada, ele diz claramente: o arrebatamento da igreja, pela mão de anjos enviados por Cristo, com sonido de trombeta, só acontecerá depois da tribulação, amado. Depois da tribulação, haverá um período de sinais cósmicos, haverá um período de sinais, e estes sinais, no sol, na lua e nas estrelas, são estes sinais que dirão que Cristo está às portas, que Ele está chegando, mas não dizem o dia e a hora exata. Então, que os crentes que viverem no período da grande tribulação, a igreja, quando ela começar a ver estes sinais, conforme nós temos em Lucas, ela deve erguer a sua cabeça para o alto, porque a redenção se aproxima. Uma coisa é eu dizer que Cristo está próximo, outra coisa é eu dizer que Ele pode vir hoje. Isso é errado, a Bíblia não diz o dia e a hora do dia da vinda de Cristo. Mas se estes sinais, no sol, na lua e nas estrelas, começarem a acontecer, meu querido, se você vê estes sinais acontecendo, você pode ter certeza. Se prepare, porque Cristo está às portas. Se prepare, Ele está às portas. Mas o dia e a hora exata ninguém sabe. Amém? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todo sempre.